Bia, eu tenho um prazer grande em ouvir você falar, porque eu acho que você fala com muita propriedade sobre o problema e acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade de estar aqui com você para explicar algumas coisas. Por exemplo, hoje nós teríamos que estar discutindo aqui, sinceramente, sabe, uma medida de absoluta importância que foi tomada ontem com a sanção do Lula da proibição do celular em escolas, por exemplo. Isso na Austrália, por exemplo, equivale, né, a essa proibição que o governo de lá, o governo e o parlamento decidiram, de impedir jovens abaixo de 16 anos de idade de entrar em redes sociais. Por quê? Basta lembrar que no ano passado a expressão em língua inglesa que se tornou símbolo dessa situação é brain rot, cérebro podre, né? A capacidade de cognição dos alunos do ensino médio e do ensino básico está sendo corroída pela falta de leitura. 70% dos alunos das escolas no Brasil e no mundo não conseguem ler nada que tenha mais de 10 páginas. Portanto, assim, existe um encurtamento. Na medida em que a gente caminha em direção a uma artificialidade na cognição, com as inteligências artificiais, nós estamos reduzindo a capacidade do cérebro humano de discernir sobre a própria realidade. Então, hoje, se não houvesse essa confusão em torno de tantos temas adversos, a gente tinha que estar valorizando nesse debate aqui essa proibição do celular na escola, porque isso é extremamente importante, porque o aluno vai poder aproveitar melhor os conteúdos didáticos e paradidáticos, vai poder socializar na hora do recreio, porque hoje as crianças não conversam nas escolas, todas elas são ilhas individuais que ficam ali, ó, presas na tela desse negócio aqui, só isso, esse aqui é o mundo das crianças, principalmente escolas de classe média. Então, é uma pena que a gente não tenha como se aprofundar, porque o escopo temático é amplo demais, né? E é muita coisa na seara da disrupção que está aí tomando o espaço do debate sério, não é, Bia? Não, sem dúvida, mas eu queria, mesmo que a gente não esteja mergulhando na discussão aqui, eu acho que você fez muito bem de trazer, porque de fato é algo que a gente precisa saudar. Esse é um primeiro passo, né? A proibição indiscriminada do celular na escola não quer dizer que você não vai poder ter acesso a telas na escola. Tem uma parte da educação que se beneficia das crianças terem acesso a conteúdos que estão disponíveis no ambiente online, mas é você fazer isso a partir de uma maneira pedagógica e não das crianças usando isso. A minha filha tem 11 anos, ela não leva celular para a escola, nunca levou, porque a gente sabe o quanto já é difícil regular o tempo de uso de tela em casa. Imagina na escola um professor com 30 crianças dentro da sala de aula. E acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente precisaria avançar exatamente numa discussão sobre o acesso por redes sociais por crianças. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil, a ANPD, abriu um processo em relação ao TikTok, né, isso no final do ano passado, para determinar que o TikTok crie mecanismos de impedir que os seus conteúdos sejam assistidos por menores de 13 anos. Porque o TikTok diz que a rede, assim como as outras redes sociais, dizem que todas são só a partir de 13 anos, mas o TikTok é uma rede que você consegue entrar e acessar os conteúdos mesmo sem você ter um perfil lá dentro. Então, uma criança de 6 anos que pega um celular do pai, ou que já tem o seu celular e tem o aplicativo do TikTok instalado, ela tem acesso a todos os conteúdos que estão ali, né? Então, é uma rede que foi, nesse sentido, alertada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, disse assim, olha, vocês têm que criar perfis, senão as crianças vão continuar utilizando. E mesmo em 13 anos, está cheio de conteúdo que não é para crianças de 13 anos, né, para adolescentes acessarem nas redes. Tanto que países que têm essa atenção maior para a proteção de crianças e adolescentes estão falando de 14, 15, 16 anos, como vocês mencionaram aqui. Eu acho que essa é uma porta de entrada. Eu quero ficar com o copo cheio dessa história, apesar dela ser uma medida ainda inicial, mas eu acho que ela mobiliza uma parcela da nossa sociedade que não está envolvida nessa discussão sobre regulação de redes sociais e que a gente precisa trazer para esse debate, que são as famílias, né? Muitas vezes estão lá lutando sozinhas para conseguirem, muitas vezes até sem informação suficiente para controlar o tempo de tela, para limitar que tipo de conteúdo as suas crianças assistem dentro de casa, para combater os efeitos disso, porque essas crianças estão correndo riscos, estão sofrendo bullying, estão tendo acesso à informação que elas não deveriam ter na sua idade de desenvolvimento. E eu espero que com essa discussão sobre o uso do celular nas escolas e também com a proibição que aconteceu em alguns países, que foi noticiada aqui no Brasil, a gente consiga trazer
esse movimento, o movimento de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, as famílias, né, para fazer essa discussão, a comunidade escolar, os professores, o Ministério da Educação, que é fundamental nesse debate também, para a gente ter condição de avançar para diminuir essa resistência que existe no Congresso Nacional em relação a uma regulação mais ampla, porque de fato a gente pode fazer mudanças pontuais em legislações específicas e essa em relação ao celular nas escolas é uma mudança pontual e específica, mas a gente de fato precisa enfrentar a estrutura geral do modelo de negócios que rege essas plataformas. No contrário, a gente vai continuar pulando de crise em crise e a nossa democracia é sempre em risco quando a gente passar por processos eleitorais. Importantíssimo isso que você falou, de trazer essa discussão para a família. Eu tenho um filho adolescente de 17 anos e foi uma travessia muito solitária até aqui, porque ele não pegou a fase da inteligência artificial, mas pegou a fase do começo do WhatsApp nas escolas. A gente não sabia o que fazer, discutia-se muito isso, e ele vem de uma escola que é uma escola progressista, uma escola humanista, Paulo Freire, e a gente discutia muito o que fazer, era tudo muito novo, o que a gente podia fazer. Agora, com 17 anos, né, já está no 3º ano do ensino médio, então ele está pegando o finalzinho disso, mas a travessia foi muito solitária e difícil, né? E hoje as nossas crianças são bombardeadas ainda mais do que pegou o meu filho quando tinha ali os 9, 10 anos de idade. Então acho que isso é super importante.